Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema desse vídeo é pescadores de homens. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4 e no versículo 18 que diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiu-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, com seu pai consertando as redes. E chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorreu Jesus toda a Galiléia, ensinando na sua sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todos os endemoniados e moléstia entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padecia acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão de grande gente da Galiléia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, foi escrito no ano de 60 a 63 depois de Cristo. O escritor do Evangelho, segundo escreveu Mateus, é o nosso irmão Mateus. Mateus escreve para os judeus e ele vai apresentar Jesus como Messias e Rei. Quando você escreve uma carta para alguém, você quer falar um assunto naquela carta para a pessoa que você vai mandar a carta. E o assunto do Evangelho de Mateus é Jesus, o Messias e Rei. Interessante saber que no capítulo 1 e no versículo 16, Mateus começa falando da genealogia de Jesus. Jesus veio da genealogia de Davi. Todo rei tem que vir de uma genealogia de outro rei. E Jesus veio da genealogia de Davi. No capítulo 1 e no versículo 18, Mateus vai falar do nascimento de Jesus. Mateus vai falar que José planejava abandonar Maria, porque Maria tinha ficado grávida através do Espírito que desceu sobre ela. E José pensou, com certeza pensou no seu coração, que Maria tinha traído ele com algum outro homem, porque Maria não teve uma relação com José. Maria ficou grávida porque o Espírito desceu sobre ela. Diz a Bíblia que José estava dormindo, e um anjo apareceu em sonho para José e disse: José, não deixe Maria, não abandona Maria, porque o que está nela é gerado pelo Espírito. Ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Diz a Bíblia no capítulo 2 e no versículo 1, Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Vieram os magos, presentearam Jesus, a estrela do Oriente, enfim. Interessante saber que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Quando Jesus nasce, os magos disseram para Herodes que nasceu um rei sobre Israel. Herodes pensou que Jesus iria tomar o seu trono, pensou que Jesus iria ser o rei sobre Israel. Jesus não veio para governar nenhum reino, Jesus não veio para ser político, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Diz a Bíblia que Herodes começa então a perseguir o menino Jesus. E o anjo aparece para José em sonho e diz: volta para o caminho de onde você veio, porque Herodes procura matar a criança. Diz a Bíblia que José volta pelo caminho que ele veio, mas volta por outro caminho que ele veio. Diz a Bíblia que Herodes continua então a perseguir a criança. E o anjo aparece para José e diz: pega a mãe do menino, pega o menino e vá para o Egito. Ele acorda do sonho, pega a mãe do menino, pega o menino e vá para o Egito. E o anjo diz para ele: olha, fica lá até Herodes morrer.
Diz a Bíblia que ele fica ali até Herodes morrer. No capítulo 2, no versículo 19, o anjo aparece pela última vez a José em sonho e diz: olha, pega a mãe do menino, pega o menino e vá para Nazaré. José pega a mãe do menino, pega o menino e vai para Nazaré. Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia. Mas só que Jesus, ele cresceu, se tornou um jovem, se tornou um homem na cidade de Nazaré. Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas só que ele cresceu, se tornou um jovem, se tornou um homem na cidade de Nazaré. Por isso que ele é chamado na Bíblia de Jesus, o Nazareno, porque ele cresce, se torna um homem, se torna uma pessoa adulta, madura, na cidade chamada Nazaré. Interessante saber que em Nazaré não se levantava nenhum profeta. Os profetas vieram de Jerusalém, vieram da Judéia, mas difícil foi se levantar um profeta em Nazaré. As piadas de Nazaré eram piadas constantes, eram piadas pesadas de Nazaré. Mas só quem veio de Nazaré foi maior do que qualquer profeta, que foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 3, a partir do versículo 1 de São Mateus, a Bíblia vai falar da pregação de João Batista. João Batista pregava em Betânia e pregava no deserto da Judéia, e a pregação dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos e também se alimentava de mel. João Batista, diz a Bíblia no versículo 5, que vieram de Jerusalém, toda a Judéia e toda a província do Judão para ser batizado por João Batista. Batista não é nome de João, Batista é porque João batizava as pessoas. Então ele ficou conhecido como o Batista, porque ele batizava as pessoas. No versículo 7 fala que vieram se batizar por João os fariseus, os fariseus e os sacerdotes, homens entendidos da lei, que conheciam bem a lei, mas só que eram homens corrompidos, que não obedeciam à lei, que não obedeciam os mandamentos do Senhor e faziam as coisas horríveis, cometiam pecados horríveis contra o Senhor. João, quando vê os fariseus, João diz: raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? No versículo 11, João começa agora a falar da promessa do Espírito Santo. João começa a dizer: eu vos batizo com água, mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. João estava falando de Jesus. No versículo 13, a Bíblia vai falar do batismo de Jesus. Jesus veio ter com João Batista para se batizar. E quando Jesus veio ter com João Batista para se batizar, no Evangelho de Lucas, a Bíblia vai falar que João, quando vê Jesus vindo se batizar com ele, João aponta o dedo e diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio ter com João Batista para se batizar, João Batista fala: olha, eu que careço ser batizado por você, e você vem a mim para que eu vos batize. Jesus fala: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista o batizou. Quando João Batista batiza Jesus, o céu se abre, e uma pomba e o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba pousou-se sobre a cabeça de Jesus, e o céu se abriu, e uma voz bradou dizendo: esse aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. No capítulo 4, a partir do verso 1, vai falar que Jesus foi atentado 3 vezes pelo diabo, e Jesus respondeu à tentação do diabo através da palavra de Deus. O diabo falava uma coisa e Jesus repreendia o diabo pela palavra de Deus. No versículo 16 do capítulo 4 de Mateus, vai falar que Jesus inicia o seu ministério.
vai falar, e o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região, a sombra da morte os raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No versículo 18 do capítulo 4, Jesus começa a formar discípulos. Jesus começa a formar discípulos para que no futuro os seus discípulos viessem a cuidar da igreja primitiva. Jesus foi ao mar da Galileia e estava ali Simão, chamado Pedro. Estava André, que era irmão de Simão. Jesus fala, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Estava ali também Tiago, filho de Zebedeu e João. Jesus chama eles. E diz a Bíblia que Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os que estavam enfermos e moléstia entre o povo. E a sua fama ocorreu por toda a Síria, e trazia todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão de gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. O que eu quero falar para os irmãos nesse versículo aqui 18, a partir do versículo 18, é que Jesus chamou você que está me vendo para ganhar homens e mulheres para o evangelho do Senhor. O Senhor me chamou, o Senhor chamou você para você ganhar homens e mulheres para o evangelho. Jesus chamou você para você ganhar sua família. Jesus chamou você para você ganhar as pessoas com quem você trabalha, os seus vizinhos da sua casa, que moram ao lado da sua casa. Jesus chamou você para ser um ganhador de homens e de mulheres para o evangelho do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Fica na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.